Bom dia. Como decorrência de um trabalho de História, disciplina que é lecionada pelo professor Marco Jean, apresentaremos a seguir uma entrevista. A pessoa que entrevistaremos é o pastor Humberto Paulo da Silva, da Igreja Presbiteriana Ebenezer, localizado no centro ao lado da Praça Centenário. Ele tem 31 anos e é há 9 anos pastor. A entrevista será dada sobre Jesus Cristo como um importante personagem da história. Pastor, Jesus teria conseguido dividir a história sem nenhum milagre? Eu acredito que sim, porque os milagres são a comprovação da sua ação. Porém, a mudança da história aconteceu pelo caráter de Cristo, pela imagem de Deus. A verdade é que o homem, ele perdeu a sua imagem e a semelhança de Deus, o Criador. E nós sabemos pela história que isso foi uma atuação de Satanás, do diabo. E quando isso ocorreu, Deus lançou uma promessa para a humanidade, que poderia restaurá-lo a uma condição original. E foi por isso que Deus falou no capítulo 3, versículo 15 de Gênesis, que de uma mulher nasceria um que esmagaria a cabeça da serpente, que destruiria todo o intento maligno do diabo. E obviamente nós sabemos que esse que nasceria de uma mulher seria o próprio Filho de Deus, a saber, Jesus Cristo. E ele veio e executou essa grande obra de mudança na vida, no comportamento humano. Então a mensagem de Jesus, ela transforma vidas, ela transforma os corações. Obviamente, quando eu falo sobre milagre, eu não entendo que o milagre seja apenas aquele que alguém está doente, enfermo e fique boa. Existe o maior milagre de todos, que é o milagre da transformação do homem, a salvação. A salvação é um plano milagroso de Deus. E se for falar a questão dos milagres que ocorreram, de curas, Jesus ele poderia mudar a história sem nenhum desses milagres, porque ele transformou a ideologia humana. A mensagem de Jesus ela é mais profunda do que o grande legislador de Israel, Moisés, consegue ser mais profunda e mais contundente do que todas as teses da filosofia de Sócrates, Platão e de tantos homens que se levantaram nesse mundo. Ele revolucionou a história humana e por isso houve a divisão da história. Sim, Jesus é capaz de transformar as vidas sem milagres externos. Então, caso ele vivesse nos dias atuais, ele causaria tanto impacto como ele causou antes? Embora que isso apenas seja uma maneira de nós pensarmos, porque atualmente isso seria impossível, porque a próxima vinda de Jesus, a Bíblia declara que ele virá sem que ninguém o veja. Será um momento do arrebatamento da igreja, é o momento que nós esperamos. Mas digamos que nós vamos pensar que ele pudesse estar entre nós nos dias atuais. Eu acredito que sim. Eu acredito também que sim. Porque o que aconteceu nos dias de Jesus é que ele encontra uma sociedade caída em pecado, destruída pelo pecado. E quando Jesus vem, Jesus traz um plano de providência, de restauração no coração do homem. Mesmo sem entender que ele não está entre nós hoje, ainda existe a voz da igreja, que continua impactando o mundo, continua ainda transformando as pessoas, não por causa da igreja, mas por causa da mensagem de Cristo que continua na sua igreja. E essa mensagem é que transforma vidas. Pastor, porque ainda hoje as suas palavras causam tanto impacto? É porque as palavras de Cristo, elas não são apenas especulativas. A mensagem de Jesus, a palavra que ele pregava, não é apenas argumentativa. Não é alguém que traz um conjunto de teorias, que vai falando sobre algo de teorias. Há algumas pessoas que pensam assim, puxa, mas alguém pode viver a Bíblia hoje? Claro que pode. Claro que pode. Podemos sim. Se abrirmos o nosso coração para Deus, Ele
vai nos ajudar a viver a sua palavra. E é por isso que essa palavra transforma tantas pessoas ainda nos dias de hoje. É por isso que essa palavra tem tanta força, porque ela não é apenas uma teoria. Ela pode ser praticada pelo homem e nós vamos perceber uma atuação viva. E outra coisa, a Bíblia é a palavra de Deus, ela é viva e é eficaz. O texto diz que é mais cortante do que qualquer espada de dois gumes. Ela é capaz de discernir entre juntas, medulas, ela vai na profundeza do ser humano. E ela transforma os corações. É por isso que ela é tão contundente, a Bíblia. Afinal de contas, quem foi Jesus Cristo? Jesus Cristo, ele é o Filho de Deus. Usa as palavras de Pedro, quando Jesus chega para os discípulos, diz assim: o que dizem os homens ser o Filho do Homem? E aí os discípulos dizem assim: olha, alguns dizem que tu és um dos profetas, outros dizem que tu és um grande homem, e assim vai indo. As pessoas deduziam muitas coisas de Jesus enquanto ele estava aqui na terra. E Jesus pergunta a Pedro: e Pedro, e vocês? O que é que vocês dizem que eu sou? E Pedro diz: tu és o Filho do Deus Altíssimo. E Jesus olha para Pedro e diz assim: olha, Pedro, não foi a carne que te revelou isso, não foram os teus olhos físicos, mas foi o Espírito. Então é isso. Jesus, ele é importante para a nossa vida. Jesus, ele é importante ainda hoje para a nossa vida. Jesus é a salvação. Ele é, ele foi, ele é e sempre será. Ele é o Senhor da nossa vida. Obrigado, pastor. Bom dia. Obrigado.